Oi, gente. Nós vamos fazer então hoje nossa aula, né, da semana de revisão da EBSER, nossa aula 1 do conteúdo de fisioterapia, onde a gente vai passar os pontos mais importantes de anatomia, fisiologia, cinesiologia e biomecânica, tá? Esses pontos mais importantes estão ligados à característica da IBFC, que é a banca do concurso. Então, olha só, quais são os destaques de anatomia que eu separei aqui analisando as questões, as provas anteriores da IBFC? Geral, planos e eixos anatômicos, tá? No sistema músculo-esquelético, ossos do pé, músculos e miótomos, articulação, tipo de contração muscular, ossos em geral e coluna vertebral, tá? Vou passar aqui durante a aula para vocês. Parte respiratória, músculo, vias aéreas, espaço morto, pneumócito. Na neuro, unidade motora e tônus. E na uroginecologia, anatomia do assoalho pélvico. Então, esses são os destaques que eu observei na parte de anatomia, tá? Dentro da característica da IBFC. Vamos lá, gente. Planos e eixos anatômicos. Obrigatório saber planos e eixos anatômicos, tá? Ó, os planos anatômicos cortam, dividem o corpo em partes. E os eixos são perpendiculares aos planos. Então, só isso aqui é para a gente ter um entendimento. E qual que é a importância disso? Como cai em prova de concurso? Normalmente cai relacionado ao movimento, porque o movimento de qualquer articulação acontece dentro do plano, tá? E ao redor do eixo, que é perpendicular a ele, tá? Então, o eixo é o ponto central na qual a articulação gira. Baseado nisso, a gente vai ter três planos e três eixos e os movimentos relacionados a eles. Então, vamos lá. O mais importante é essa tabelinha aqui do lado, tá? Então, por exemplo, a gente tem o plano sagital, o eixo que é perpendicular a ele é o eixo horizontal, e nesse plano acontece o movimento de flexão e extensão. A gente tem o plano frontal, o eixo perpendicular a ele é o eixo sagital, e os movimentos que acontecem aqui são os movimentos de abdução e adução. E a gente tem o plano transversal ou horizontal, o eixo relacionado a ele é o longitudinal, e o movimento que acontece aqui são as rotações. Então, isso aqui tem que estar muito claro, muito firme na cabeça de vocês para a prova, por quê? Porque é algo que cai. Se, se vocês olharem aqui na figurinha, a gente tem até os sinônimos dos eixos. Então, ó, plano sagital, eixo lateral. Plano longitudinal, desculpa, plano horizontal ou transverso, eixo longitudinal. Esse aqui nunca muda, tá? E aqui no plano frontal, a gente tem o eixo antero-posterior. Mas lembre-se sempre de relacionar, tá, com o movimento que vai acontecer. Então, esse é o ponto aí importante que a gente tem dessa parte inicial, e isso aparece bastante nas provas da IBFC. Ossos, pessoal, então vamos lá. Alguns pontos sobre os ossos que é importante a gente chamar a atenção. Então, começamos aqui no cantinho, tá? Esqueleto axial e esqueleto apendicular. Esqueleto axial, parte central do corpo. Na figura, aparece em marronzinho aí, um pouquinho mais marrom. Então, a gente tem o crânio, tem a coluna vertebral e tem as costelas. Esse aí é o esqueleto axial. O esqueleto apendicular são os membros. Então, no esqueleto apendicular, começa a parte do membro superior, na cintura, desculpa, na cintura escapular, e de membro inferior, na cintura pélvica. O esqueleto apendicular, ele está aparecendo aí na figura num tom mais amarelinho, verdinho, tá? Outro ponto sobre os ossos que é importante da gente lembrar. A gente tem três células principais no sistema ósseo. O osteoblasto, que é a célula que forma o osso, o osteócito, que é a célula que dá origem às outras células, o osteoblasto e o osteoclasto, e o osteoclasto, que é a célula que remove osso. Então, o osteoclasto faz a remoção de tecido ósseo e o osteoblasto faz a reposição desse tecido, tá? Então, também é outro ponto de revisão. Terceiro ponto, tá ligado aqui, ó, a essa figura do meio,
que é a figura da estrutura do osso propriamente dito, tá? Então, o osso ele é formado na parte mais externa dele por substância compacta, tá? Essa substância compacta é feita, né, formada aqui nessa parte mais externa, por uma rede bem juntinha, bem unida, o que confere uma característica de muita resistência ao tecido ósseo. Dentro, a gente vai ter a medula óssea. A medula óssea, como a gente olha aqui, ela vai ser composta por células gordurosas e também por tecido hematopoético, que é o tecido que forma as células sanguíneas, tá? E essas características são importantes. A parte grande do osso é o corpo do osso, então deixa eu só ampliar aqui, ó, para ficar mais fácil da gente ver, tá? Que é, então, a parte principal aqui do osso, tá? Estão vendo agora direitinho, né? E a parte das extremidades do osso, ela é uma parte com substância mais esponjosa, tá? Então, uma substância aí que não é tão rígida como a parte central do osso, e o corpo do osso propriamente dito, tá? Essas aqui, então, são algumas características também do tecido ósseo que são importantes da gente relembrar, beleza? Bem, além dessa parte aqui do tecido ósseo, a gente vai ter também outro destaque que eu acho que é importante, tá? Que são os ossos do carpo, né? Então, a IBFC tem uma característica aí, muitas vezes, de fazer umas perguntas a priori básicas, né? Mas que são importantes da gente lembrar. A gente vai ter no carpo uma primeira fila de ossos que eu, para lembrar, né, me ajuda muito. Eu uso a sigla ISPP, tá? Parece a ISPN, mas é ESPP. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Se você lembrar do ESPP, uma questão simples, né, de concurso, você, por eliminação, vai lembrar qual é a segunda fileira. Trapézio, trapezoide, captato e amato, tá? Mas a primeira fileira é a que mais cai na prova, e aí usa essa sigla ESPP, que eu acho que vai ajudar vocês, se vocês precisarem se lembrar, qual que é essa fileira de ossos do carpo. E um outro ponto que eu também acho interessante de lembrar, pela característica da IBFC, vou só ampliar a imagem aqui, são os ossos do tarso, tá? Então, no tarso, gente, e isso aqui nos ajuda em várias questões de concurso, tá bom? A gente vai ter aqui como ossos de destaque o talos em cima, tá? O calcânio embaixo. Essa estrutura aqui atrás, talos calcânio, forma o retropé. Depois a gente continua com os ossos do tarso. Na frente do talos, o navicular, e na frente do navicular, os cuneiformes. Tem 3 cuneiformes. Do outro lado, fazendo articulação com o calcânio, a gente tem o cuboide, que é maior aí em relação ao navicular e os cuneiformes. Então, essa parte aqui que eu acabei de passar, ela já é conhecida como médio pé. E para frente disso tem o quê? A gente vai ter os metatarsos, tá? Então, os 5 ossos aí mais compridinhos, e no final, as falanges, que são os dedinhos, né? Que são os nossos dedos, tá? Então, esses pontos aqui, eu acho pontos também importantes da gente lembrar. Bem, entre o calcânio, talos, né? O retropé e o cuboide navicular, o médio pé, a gente tem uma articulação. Chama articulação transversa do tarso. Desculpa que saiu tremido aí. Também conhecida como articulação de Chopard, tá? E entre o cuboide, os cuneiformes e os metatarsos, a gente tem a articulação tarso-metatársica, também conhecida como articulação de Lisfranc, tá bom? Então, relembrando aí algumas partes, eu acho interessante a gente lembrar disso, ajuda a responder uma série de questões,
e está no histórico aí da IBFC de assuntos que caem na prova, tá? Então, aqui os destaques do sistema ósseo. Sistema articular, articulações. A gente também tem alguns destaques aqui. Bem, a primeira parte, pessoal, é a gente entender qual é a classificação das articulações. A gente tem a articulação fibrosa, cartilaginosa e sinovial, tá? As articulações fibrosas são as mais rígidas, as que têm menos movimento, ou algumas literaturas falam que não tem nem movimento. Então, a gente tem as suturas, que são as suturas do crânio, plana, escamosa, serreada, e a gente tem a sindesmose, que vai ser, por exemplo, a sindesmose tibio-fibular, que é a união da tíbia com a fíbula, tá? A gente tem também as articulações cartilaginosas, as cartilaginosas, também conhecidas como sincondroses. Então, vamos só ajudar aqui um pouquinho, ó. Cartilagem e condro é um termo, né? Na verdade, condro é um termo usado dentro da anatomia para falar sobre cartilagem. Então, apareceu sincondrose, porque eu sei que esses nomes às vezes são difíceis da gente gravar. Apareceu condro, lembra de cartilagem, que isso pode ajudar também. As sincondroses, elas já são raras, exemplo, a esfeno-occipital. E depois a gente tem as articulações mais comuns, que são as articulações sinoviais, também conhecidas como diartroses, tá? Que são as articulações que a gente tá mais habituado. É o joelho, cotovelo, tá? Quadril, ombro. São as articulações que têm cápsula articular, cavidade articular, líquido sinovial e assim por diante. Então, as articulações que a gente está mais acostumado a estudar. Bem, então esse é um ponto importante, tá? Em relação ao movimento das articulações sinoviais, a gente tem também monoaxial, realiza movimento em torno de um eixo, por exemplo, o cotovelo, tá? Realiza apenas flexão e extensão. E já vamos aproveitar aqui para relembrar. Flexão e extensão está dentro de qual plano anatômico mesmo, gente? Flexão e extensão, plano sagital, tá? Então, quando fala em eixo, em plano, está falando justamente do que a gente passou agora há pouco atrás, que são os eixos e planos anatômicos. Bem, a articulação biaxial faz movimento em dois eixos, por exemplo, a radiocárpica, que realiza flexão e extensão, e abdução e adução. Abdução e adução, qual o plano mesmo? Plano frontal. E triaxial, três eixos, por exemplo, a articulação do ombro, que realiza flexão e extensão, abdução e adução, rotação lateral e medial. Aí, rotação lateral e medial, qual é o plano mesmo? O plano é o plano horizontal ou transverso, tá? E nessa figura aqui do lado, alguns destaques de articulações que caem mais em provas, tá joia? Então, olha só, quando a gente olha aqui no cantinho, a imagem está um pouquinho borrada, mas acho que dá para a gente observar. Articulação atlantoaxial é uma articulação do tipo trocoide. Na articulação trocoide, a gente vai ter um processo ósseo arredondado que encaixa em uma cavidade ligamentar, permitindo rotação, tá? Mais aqui embaixo, a gente tem como destaque a articulação do quadril. A articulação do quadril, como a do ombro, é a articulação esferoide. Na articulação esferoide, que é a multiaxial, uma cabeça arredondada, encaixa-se uma concavidade, permitindo movimento em vários eixos, né? Na verdade, a gente viu que tem 3 graus de liberdade de movimento. Às vezes na prova aparece assim, tá, gente? Grau de liberdade. Grau de liberdade está ligado a essa quantidade de movimento, tá? A gente tem aqui, ó, a metacarpofalangiana, que é uma articulação elipsoide. Essa aqui permite flexão, extensão, abdução e adução e circundução, pela característica que a gente tem nessa articulação. Aqui em cima, a articulação da clavícula com acrômio, acrômio clavicular, é uma articulação plana. A articulação plana, geralmente uniaxial, permite movimento de deslizamento. Articulação do cotovelo, que é a articulação do húmero com a una.
É uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça. Os gínglimos uniaxiais permitem apenas flexão e extensão, tá? E assim vai. Aqui mais para baixo, tem a articulação carpo-metacarpal. É uma articulação celar. Nas articulações celares, a cabeça em forma de célula permite movimento em dois planos diferentes. Então, nessa figurinha aqui do lado, tem um resuminho das principais articulações que a gente pode encontrar numa prova e suas características. Bem, em relação aos músculos, pessoal, é importantíssimo, tá? Saber músculo, saber onde ele está localizado, saber a ação muscular, isso é extremamente importante. Mas tem alguns outros pontos para a gente destacar em relação aos músculos que eu observei que apareceram mais na prova da IBFC. Então, assim, primeira coisa, cadeia cinética, tá aqui desse ladinho, tá? Cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Cadeia cinética aberta, extremidade distal livre, então movimenta livre no espaço. Uma característica importante que a gente tem: os segmentos corporais na cadeia cinética aberta podem se movimentar de maneira independente. Então, eu posso movimentar só o punho, só o cotovelo, só o ombro, por exemplo. As forças de cisalhamento são maiores na cadeia cinética aberta, tá? Guardem essa informação. As forças de cisalhamento, que é o encontro de um osso com o outro, são maiores na cadeia cinética aberta. Cadeia cinética fechada. A extremidade distal está fixa em uma superfície. Na cadeia cinética fechada, para que o movimento aconteça, todos os grupos articulares vão se movimentar juntos. Então, para eu fazer, por exemplo, aqui a flexão, né, do membro superior, eu vou ter que mexer o ombro, o cotovelo, o punho. As forças proprioceptivas são maiores na cadeia cinética fechada. Então, as forças proprioceptivas, a descarga de peso é maior na cadeia cinética fechada. Outro ponto importante: contração, tipo de contração muscular. Cai muito em prova de concurso, pessoal. Então, os tipos de contração muscular que a gente tem são a estática é a isométrica, eu seguro ali e mantenho, não tenho movimento articular, não tenho amplitude de movimento. E aí a gente tem a contração dinâmica. Contração dinâmica formado por duas fases. A fase concêntrica, está mostrando aqui, ó, a fase de aproximação e aceleração do movimento, e a fase excêntrica, a fase de afastamento e de desaceleração do movimento. Então, muita atenção nesses termos: contração estática, contração dinâmica, aproximação dos segmentos com aceleração do movimento, afastamento do segmento com desaceleração do movimento. Esses termos são muito importantes, aparecem muito nas provas. Em relação aos músculos também, gente, um outro destaque é o tipo de fibra muscular que a gente tem. Então, a gente precisa ter isso aqui muito claro também. A gente não pode errar a questão por conta disso. Aqui é importante em várias questões, em várias áreas. Mas vamos lá. Sempre lembrar, gente, o tipo 1, tá? É o tipo de contração lenta, é a fibra de contração lenta. O que eu sugiro para vocês aqui, para se numa hora de prova der dúvida, né, der aquele famoso branco, um lento, tá? E qual que vai ser a característica aqui dessa fibra, gente? Se ela é de contração lenta, mais importante de lembrar, é uma fibra que ela tem uma grande resistência. Se ela tem uma grande resistência, isso significa o quê? Significa que ela tem que ter um metabolismo mais aeróbico, tá? Então, metabolismo aeróbico. São fibras chamadas oxidativas, porque aeróbico consome oxigênio, oxidativas, oxigênio. Para ela ter mais oxigênio, ela tem que ter mais vaso sanguíneo.
Então, elas são as fibras vermelhas. Por quê? Porque vai ter mais vaso sanguíneo, ela vai ter essa coloração vermelha. Para produzir mais ATP a partir do oxigênio, ela tem que ter também mais mitocôndria, que faz parte do metabolismo aeróbico. Então, vocês vejam que a partir de um conhecimento, tá? Que são fibras mais de resistência, a gente vai trazendo todas as outras informações. E aí é só vocês pensarem. Na fibra 2B, que algumas vezes aparece na prova apenas como 2, tá? Então, já vi questão da IBFC que coloca apenas 2. Essas fibras são contrário do que a gente falou da fibra lenda. Então, são fibras de contração rápida, com baixa resistência, metabolismo anaeróbico, glicolítica, tá? Que produz mais ATP a partir da glicólise. São fibras brancas que têm pouca mitocôndria. Então, pense o contrário. Qual que é a minha sugestão? Aprende um tipo, a lenta ou a rápida, e caso apareça na prova, por eliminação, você exclui o outro tipo. Você vai excluindo as questões, tá? Eu acho que é a forma mais tranquila que tem da gente estudar. E a 2A, só atenção para ela, porque ela é intermediária. Então, ela vai ter característica tanto glicolítica como oxidativa, tá? Ela vai trazer essas duas características, é fibra intermediária, se aparecer o tipo 2A. Em relação aos músculos, esses aqui são os meus destaques. Bem, pessoal, miótomos é algo que cai muito na prova da IBFC. E aí, para essa nossa aula de hoje, eu achei interessante, porque eu sempre acho interessante estudar assim, é a gente relacionar os miótomos aqui, inicialmente com o plexo braquial, tá? E com o plexo lombo-sacro. Então, o que que acontece? Os 5 principais nervos de membro superior são o axilar, o radial, o músculo cutâneo, o mediano e o ulnar. Da onde que eles surgem, tá? Então, vamos lá. As raízes que formam o plexo braquial: C5, C6, C7, C8 e T1. C5 junta com C6 e forma o tronco superior. C7 não junta com ninguém, mas forma o tronco médio a partir de um determinado ponto anatômico. E C8 junta com T1 e forma o tronco inferior. Depois dos troncos são formados os fascículos, tá? Então, ó, uma parte do superior, uma parte do médio, uma parte do inferior se juntam e formam o fascículo posterior. Depois, uma parte do superior, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Uma parte do superior e uma parte do médio se juntam e formam o fascículo lateral. E a última parte que está faltando aqui do inferior forma o fascículo medial, que plexo braquial, tá? A partir do fascículo forma o nervo. Então, ó, do fascículo posterior vai surgir o nervo aqui, que é o nervo radial, que está aparecendo aqui, a partir do posterior, e aqui também vai surgir o axilar, tá? Então, vai surgir aí do fascículo posterior. Então, ó, o axilar, ele vem do fascículo posterior e o radial vem do fascículo posterior. O que que é importante lembrar? Axilar, raízes C5 e C6 e nervo deltoide redondo menor. Radial, raízes C5 a T1 e nervos extensores de cotovelo, então tríceps e ancônio, punhos e dedos, tá? Extensor do polegar, abdutor do polegar. Atenção radial, que é pegadinha de concurso. Ele inerva um flexor do braço, que é o bráquio radial, mas aqui fica fácil da gente lembrar, porque tem sobrenome radial, né? Bráquio radial, e ele inerva o supinador. Então, atenção com isso aí, porque as bancas muitas vezes colocam como pegadinha, beleza? Músculo cutâneo. O músculo cutâneo, ele vem do fascículo lateral. O músculo cutâneo, raízes C6 e C7, tá? Músculos, bíceps braquial e coracobraquial. Então, esse aqui são os músculos, raiz C5 a C7, tá? O mediano, ele recebe uma partezinha do lateral e uma partezinha do medial. Por isso, as raízes dele C5 a T1. Músculos inervados pelo mediano, flexores de punho e dedos, na região tenar, região do polegar.
Atenção para pegadinha de prova de concurso. O mediano inerva os pronadores e os lumbricais 1 e 2, tá? Por que que eu chamo a atenção disso? Porque a gente estuda muito que os músculos intrínsecos da mão são inervados pelo ulnar, mas os lumbricais 1 e 2 são inervados pelo mediano. É uma exceção aí. Deixa eu só acrescentar aqui. Músculos intrínsecos, tá? Da mão. E aí, a gente tem, por último, o ulnar. O ulnar, ele vem do fascículo medial, raízes C8T1, inerva flexor ulnar do carpo, dedo mínimo, então região hipotenar, músculos intrínsecos da mão, os outros lumbricais e também os interósseos, e atenção, porque o ulnar, pegadinha de prova, como eu venho dizendo para vocês, né? O ulnar, ele inerva também o adutor do polegar. Então, por que pegadinha da prova? Porque é o músculo do polegar, né? E a gente estuda que o polegar é inervado pelo mediano. Plexo lombo sacro. Plexo lombo sacro, gente, ele pode ser dividido em plexo lombar e sacral, vou aumentar aqui para a gente ver, tá? A gente vai falar dos nervos que vão ter importância para a gente para a inervação de membro inferior, beleza? Então, olha só, L2, L3 e L4 se juntam e formam aqui o nervo obturatório. O mesmo L2, L3 e L4 se juntam e formam o nervo femoral. L4, L5, S1, S2, S3 se juntam e formam o nervo ciático. Depois, o ciático se divide em fibular comum e tibial. E a gente também tem L4, L5 e S1 formando o glúteo superior e L5, S1 e S2 formando o glúteo inferior. Então, a formação do plexo aqui só para mostrar para vocês, porque o que é mais importante está aqui na tabelinha. Bem, como é que eu acho interessante a gente estudar? A gente estudar assim, ó, obturatório, L2 a L4, as raízes, inerva os adutores de quadril. Mas espera lá, gente, você já tem que ter como base quais são os adutores de quadril. Você já tem que saber isso, tá? Então, adutores de quadril são quem? Adutor longo, curto, magno e o grácil. Ah, o pectíneo também é adutor, mas ele não é inervado pelo obturatório, tá? E não vai cair na prova, duvido muito. Femoral inerva flexores de quadril e extensores de joelho. Extensor de joelho, na verdade, é o quadríceps. Glúteo superior inerva abdutores e rotadores internos de quadril. Então, pega aqui glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata. O glúteo superior, gente, inerva glúteo médio. É importante lembrar disso, por quê? Porque o sinal de Trendelenburg, que está relacionado à fraqueza do glúteo médio, cai muito em provas. O glúteo inferior, o nervo glúteo inferior, inerva o glúteo máximo. É um outro cuidado também, porque a gente tende a associar superior com máximo, com maior, né? Na verdade, o superior inerva o glúteo médio e o inferior, o glúteo máximo, tá? Guarda isso que é informação importante. Ciático. O ciático, quando ele começa, né, que ele passa na região glútea, passa na parte posterior da perna, ele inerva rotadores externos do quadril, depois os flexores do joelho são os isquiotibiais. Quando chega no joelho, ele se divide em duas partes. Ele se divide no tibial e no fibular. O tibial inerva os plantiflexores e inversores do tornozelo e os flexores dos dedos, e o fibular inerva os dorsiflexores e eversores do tornozelo e a musculatura extensora do dedo. Outro ponto de atenção aqui, porque é pegadinha de concurso. O tibial anterior, que é o principal dorsiflexor que a gente tem, ele é inervado pelo fibular, tá? Isso cai também muito em prova, como pegadinha, porque a gente tende a associar que o tibial vai ser inervado pelo tibial, mas não é o caso aqui. O tibial anterior é inervado pelo fibular. E aí, pessoal, além desse miótomo aqui que a gente está vendo, que está dividido pelos nervos, tá? Então, lembra de estar obturatório, L2, L4, femoral, L2, L4, glúteo superior, L4, S1, glúteo inferior, L5, S2, ciático, L4, S3,
tibial L4-S3, fibular L4-S2. Além de estudar isso aí, que vai ajudar muito, porque, por exemplo, se você sabe que o femoral tem raízes L2 a L4, se cai na prova qual é a inervação do quadríceps, você sabe que é o femoral e que as raízes são L2, L3, L4. A maior parte aqui a gente já consegue responder questão de concurso sabendo isso, tá? Eu também coloquei aqui como destaque já a relação direta de miótomo da éisia, que é o músculo-chave da éisia, que também tem que estar decorado. A éisia, gente, ela estuda os músculos, os miótomos, a partir da raiz. A raiz que mais representa determinado grupo muscular. Então, aprenda, se não aprendeu ainda, decore. C5, flexor de cotovelo, pode aparecer como bíceps. C6, extensores de punho. C7, extensor de cotovelo, pode aparecer como tríceps. C8, flexor profundo dos dedos. T1, abdutor do dedo mínimo. L2, flexor de quadril. L3, extensor de joelho, pode aparecer como quadríceps. L4, dorsiflexores. L5, extensor longo do hálux. E S1, plantiflexores, pode aparecer como gastrocnêmio. Então, também aqui a gente trazendo essa visão de miótomo, pelo que eu olhei nas características das questões anteriores da IBFC, esses pontos são pontos importantes. Coluna vertebral. Coluna vertebral também tem um histórico bem grande de cair em prova, a gente precisa relembrar aqui vários pontos, tá? Eu coloquei aqui dessa forma para a gente separar aí os pontos mais importantes que a gente tem que relembrar. Então, a coluna vertebral, ela é formada pela coluna cervical, torácica, lombar e pelo sacro ou sacral, né? E lá no finalzinho pelo cóccix. Como a gente pode ver aqui, cervical formada por 7 vértebras, torácica por 12, tem ó, de T1 a T12, lombar por 5, sacro por 5 e o cóccix varia, a variação anatômica é grande, 3 a 4 vértebras, tá? Então, primeiro essa divisão. Bem, características que a gente tem principais, tá? Da vértebra cervical. O forame vertebral na vértebra cervical é grande, porque é onde está saindo a medula do bulbo, a medula passa aqui dentro do forame, tá? E o corpo da vértebra cervical é menor. Até porque o corpo da vértebra é a estrutura que está voltada muito à sustentação de peso, a parte anterior da vértebra. E aí, pessoal, o peso que o corpo da região cervical, né, o corpo da vértebra cervical sustenta é bem menor do que o peso que o corpo da vértebra lombar sustenta, por exemplo. Então, à medida que vai descendo, o corpo vertebral ele vai ficando mais robusto. Inclusive, no sacro, o que que acontece? As vértebras são fundidas, tá? Para ter aí essa resistência também. Mas aqui, essa vai ser a característica da cervical. Torácica. A torácica, ela tem um processo espinhoso mais horizontalizado, tá? Mais deitadinho aqui em relação ao processo espinhoso da cervical. E também a torácica, ela vai ter uma região para fazer articulação com as costelas. Vértebra lombar. A vértebra lombar, ela já muda aquela característica. O corpo dela é bem grande, a região anterior, e a parte do forame já é menor. Primeiro, a medula está se afinando à medida que ela desce, né, pelo forame vertebral. Ela vai ficando mais fina, começa mais grossa, termina mais fina. E na parte lombar, a gente tem mais essa necessidade de sustentação de peso que é feita pela parte anterior da vértebra. Pessoal, dica para vocês, se vocês precisarem, tá? Relembrar, né? Essas questões. Lembra da sustentação de peso, tá? Como que ela se dá. Que parte sustenta mais, que parte sustenta menos, beleza? Bem, olhando essa figura aqui, a gente também começa a ver as curvaturas da coluna, que são outro ponto, né? Que é um outro ponto importante para provas de concurso, tá? Então, na vista lateral, que é essa que a gente está vendo, a gente vai ter as curvaturas, deixa eu pegar aqui e melhorar. A curvatura, gente, torácica e sacral é a curvatura primária, tá? São as cifoses.
a torácica e a sacral. Enquanto a curvatura da cervical e da lombar são as curvaturas secundárias, que são as lordoses cervicais e lombar, tá bom? Primária aparece primeiro, já a partir do desenvolvimento do tubo neural, e a secundária vai aparecer depois, à medida que a criança, né, vai se colocando no desenvolvimento, vai se colocando contra a gravidade. Mas essas são as características que a gente tem. Entre as vértebras, a gente vai ter uma estrutura que é chamado disco intervertebral. Então, para a gente já começar a relembrar aqui, o disco intervertebral é formado por duas partes. Na parte central, o núcleo pulposo e ao redor o anel fibroso. O núcleo pulposo ele é composto por 80% de água, então ele tem uma capacidade de deformidade bem baixa, tá? Eu sempre falo que parece uma bolinha de gude entre, né, uma esfera entre duas partes ósseas. E o anel fibroso, ele está ali ao redor, ele é muito compacto, formado por fibras oblíquas, ele está ali ao redor para segurar, para conter o núcleo pulposo. Mas se dá algum problema que ele não consegue conter, a gente acaba tendo, né, uma disfunção que chama hérnia de disco. E por último aqui, nesse cantinho, então, tá aparecendo as curvaturas, né, que eu disse ali para vocês, a lordose cervical e lombar, a cifose torácica e sacral. E também quero fazer uma outra relação para vocês. A medula. A medula está aqui dentro do forame vertebral, a gente está vendo aí. Ela ocupa esse espaço. Ela começa aqui no forame magno, que é a divisão do crânio com a medula, e ela termina mais ou menos na altura entre as vértebras L1 e L2. Então, a medula ela cresce menos que a estrutura óssea, a estrutura vertebral. Ela vai terminar se afinando aqui nessa partezinha azul que está aparecendo, chamado cone medular. Na região cervical e na região lombar, a gente tem duas dilatações na medula, que chama intumescência, tá? E essas dilatações estão ligadas às saídas das raízes do plexo, o plexo braquial e o plexo lombosacro. E, além desse ponto aqui, de início e de final, na parte distal, né, quando a medula já terminou, a gente tem as raízes que descem ainda dentro dessa estrutura do canal vertebral, que é chamada de cauda equina, tá? Então, algumas características aí que eu acho mais importante. A gente tem que lembrar que a coluna vertebral, ela tem tanto a função de suporte, de sustentação de peso, quanto de mobilidade. A parte anterior é mais de sustentação de peso, a parte posterior mais ligada à mobilidade, e além disso, ela ainda faz a proteção da medula, né? Ela está ali protegendo a medula, que é uma parte nobre que a gente tem do sistema nervoso central. Bem, pessoal, esses eram os pontos aqui para a gente destacar em relação à coluna vertebral. Vamos seguir em frente. Sistema respiratório. Atenção, tem aluno me perguntando o seguinte: sistema respiratório cai na prova para fisioterapeuta? Cai, gente, tá lá no edital, tá? Tá lá no edital. Anatomia, fisiologia, então todos os sistemas podem cair. Tá lá no edital fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular. Então pode cair sim. Não é porque tem o cargo de especialista em respiratório, o cargo de especialista em cardiovascular, que não vai cair. Pelo contrário, é um concurso de hospital. Então tenham consciência disso, tá? Da parte do respiratório, esses pontos aqui são pontos que me chamam mais a atenção pelo que apareceu nas últimas provas, tá? Então, vamos lá, gente, vamos começar aqui no cantinho, tá? Deixa eu só posicionar. Olha só, gente, o que que me chama a atenção aqui? Me chama a atenção a divisão, a classificação anatômica, via aérea superior, via aérea inferior. Via aérea superior, nariz, cavidade nasal, faringe e laringe. Via aérea inferior, traqueia, brônquio, bronquíolo terminal, bronquíolo pré-terminal, bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório, ducto alveolar, saco alveolar. Vamos lá, para não errar esse tipo de questão. A via aérea inferior,
pela literatura, é a via aérea que já entra pela caixa torácica. Então, a traqueia, ela já entra pela caixa torácica. Ela é a via aérea inferior, porque muitas vezes a gente fica na dúvida em relação à traqueia, tá? Mas os livros clássicos de literatura definem desse jeito. Traqueia está na via aérea inferior, beleza? Não esqueçam disso. As principais literaturas falam que a traqueia se estende da vértebra C6 até a vértebra T5. Existe aí uma divergência na literatura, tem literatura que fala C3, C4, mas C6 é a mais certa, tá bom? Bem, classificação fisiológica. Fisiologicamente, funcionalmente, porque fisiologia é função, o que é importante a gente saber? Que as vias aéreas, elas se dividem numa parte condutora e uma parte respiratória. A parte respiratória, gente, significa que é o local onde tem troca gasosa, onde acontece a hematose, onde acontece lá a passagem do oxigênio para o capilar e a passagem do CO2 do CO2 para o alvéolo. Então, a parte respiratória do sistema respiratório, né, vai ser os bronquíolos respiratórios, o ducto alveolar, saco alveolar. Bronquíolo respiratório e alvéolo é a porção respiratória, é onde acontece troca gasosa. Para não esquecer isso aqui, gente, lembra, porção respiratória, bronquíolo respiratório. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque as bancas colocam muito, tá? E a IBFC faz muito isso, coloca bronquíolo terminal, tá? Não, bronquíolo terminal é porção condutora ainda. No bronquíolo terminal não tem troca. Tem troca, é porção respiratória, bronquíolo respiratório. Então, ó, já facilita aí pra gente. O restante das vias aéreas, fisiologicamente falando, é parte condutora, é tubo por onde passa o ar, tá? Então, nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, direito e esquerdo, bronquíolo, até bronquíolo terminal é parte condutora do sistema respiratório. Vamos só lembrar o seguinte: a parte respiratória, a principal função dela é fazer o quê? Troca gasosa. E a parte condutora? A parte condutora, gente, ela filtra, ela umidifica e ela aquece o ar. Então, à medida que vai passando pela parte condutora, as características da parte condutora filtram, umidificam e aquece o ar que está aqui fora, né? À medida que ele entra, tá? Então, lembrar dessa questão aqui, dessas questões aqui, que são questões importantes. E também, gente, na parte condutora, de maneira geral, a gente vai ter mais células, que são células ciliadas, que trabalham muito, né, levando o muco, tá? Transportando o muco, vamos dizer assim. E também a gente vai ter, na parte condutora, muito a característica de uma rica vascularização, justamente para fazer essa umidificação, esse aquecimento. Na parte respiratória, destaca-se para a gente uma outra célula, que é o pneumócito tipo 2. A gente não pode esquecer do pneumócito tipo 2. Deixa eu só ver se ele está aqui, ó, está aqui. O pneumócito tipo 2, ele está formando lá a parede do alvéolo, tá? Junto com o pneumócito tipo 1, mas o tipo 2 secreta surfactante que reduz drasticamente a tensão na camada superficial do alvéolo. O surfactante dá estabilidade para o alvéolo ficar aberto, tá? Então, acho que esses aí são pontos principais para a gente lembrar. Bem, nas provas anteriores, um destaque também sempre é a parte muscular, e aí, a gente falando de parte muscular, a gente não pode esquecer do diafragma. O diafragma é o principal músculo respiratório, é inervado pelos nervos frênicos, nervos frênicos, que provém as raízes nervosas e provém das raízes nervosas C5 C3 a C5. No diafragma adulto, 50% das fibras musculares são do tipo 1. Todo mundo já lembra, tipo 1 é lenta, né? Resistência. Já ativa aí a memória, tá? 21% são do tipo 2A, intermediária, 24% do tipo 2B. Músculos respiratórios. Os inspiratórios, o principal é o diafragma, mas pode também aparecer os intercostais externos. Lembra aqui, ó, ins,
tá? Externo, aqui é trocadinho. Músculos acessórios à inspiração, são músculos da região cervical, especialmente esternocleido escaleno, e os expiratórios, quando preciso fazer expiração forçada, os intercostais internos e abdominal. E um outro ponto que eu vi que aparece em provas, aqui é a aula de revisão, lembra que eu disse para vocês que a gente vai direto ao ponto, tá? É o espaço morto. Então, a gente relembrar o que é ponto aí para ir para a prova, tudo que a gente está falando aqui nessa aula é para ir para a prova com essa memória, tá, gente? Espaço morto anatômico é o volume de gás que permanece nas vias aéreas de condução, pois nesse ponto não há troca gasosa. Corresponde, em média, a 150 ml do total do ar inspirado. Espaço morto fisiológico é a soma do espaço morto anatômico, que a gente acabou de falar, com outros volumes pulmonares que não têm troca gasosa. Espaço morto, gente, significa que não está tendo troca gasosa. Anatomicamente, o espaço morto anatômico vai ser o quê? Vai ser as vias ali de condução, porque não tem troca. Agora, fisiologicamente, o que, que pode acontecer? No caso de uma doença pulmonar, eu posso ter áreas do pulmão, que são áreas lá daquela porção respiratória, que não estão trocando por conta da doença, que não está tendo troca gasosa. Então, o espaço morto fisiológico aumenta. Por quê? Porque eu vou ter áreas do pulmão, áreas que eram para fazer troca, que não estão fazendo por conta de uma determinada doença, tá? Esses aqui são os destaques da parte respiratória, pessoal, falando de anatomia, tá? Da parte nervosa, o que, que eu vi de destaque aqui nas provas anteriores? Unidade motora, composta por um neurônio alfa e as fibras musculares que ele inerva. Princípio do tamanho do recrutamento. As fibras musculares são recrutadas numa ordem crescente de tamanho por fibras maiores, porque fibras maiores apresentam maior limiar de estabilidade, então são mais difíceis de ser recrutadas, tá? Então, primeiro, neurônio pequeno recruta fibra 1, neurônio médio 2A, neurônio grande 2X ou 2B, né? Aquela de ativação rápida. E uma outra parte que cai muito na prova é tônus, tá? Então, já coloquei aqui, gente, a tabela de tônus. Primeira coisa, o tônus é um estado de tensão permanente natural do músculo esquelético. Vocês lembram da actina e da miosina? O tônus, gente, é aquele estado de pré-entrelaçamento que já tem da actina e da miosina. Só que quando tem uma lesão neurológica, esse tônus pode ser alterado. Então, gente, decorem, vão para a prova sabendo essa tabela. A gente tem dois tipos de hipertonia, a elástica e a plástica. E um tipo de hipotonia. Hipotonia é sempre hipotonia. Tem que saber tudo que está aqui. Hipertonia elástica, lesão do motoneurônio superior, sinal do canivete, aumento do tônus do músculo antigravitacional, velocidade dependente, sinônimo espasticidade. Hipertonia plástica, lesão no núcleo na base, Parkinson, sinal da roda denteada e cano de chumbo, aumento de tônus de todos os músculos, agonistas e antagonistas com leve predomínio flexor, sinônimo rigidez. Hipotonia, lesão do motoneurônio inferior, não tem um nome de sinal característico. Diminuição da resistência ao movimento passivo, sinônimo flacidez. Então, aqui, rapidinho, só para a gente relembrar, esses conceitos são importantes. E na uroginecologia, gente, uma parte que vem caindo em provas é essa parte de diafragma urogenital e diafragma pélvico. Quais são os músculos do diafragma urogenital? Quais são os músculos do diafragma pélvico? Quais são as funções do diafragma urogenital? Quais são as funções do diafragma pélvico? Então, vamos lá. O diafragma urogenital é formado por músculos da camada mais superficial do períneo, tá? Então, tá escrito aí, ó, bulbo cavernoso, isco cavernoso, transverso superficial e profundo e esfíncter anal externo. E eles participam mais da função da esfera sexual, tá? Isso aqui, desculpem, o urogenital. O diafragma pélvico é a musculatura da camada mais profunda, elevador do ânus, com todas as suas porções, a pulvo-coccígeo, a pulvo-retal, pulvo-vaginal, elevador da próstata e ilho-coccígeo, e o músculo coccígeo, ou isquio-coccígeo. Esses músculos da camada mais profunda, diafragma pélvico, participam principalmente dos mecanismos de continência. Então, também está aqui
tá? Eu recomendo que tudo que a gente está falando aqui hoje, vocês leiam novamente depois, anotem e revisem. A gente está aí na reta final, mas essas informações são informações muito relevantes, tá? Bem, chegando na fisiologia, pessoal, destaques da fisiologia. O que eu vi que apareceu mais, tá? Músculos, parte de filamentos, nos meus filamentos e receptores, na parte respiratória, complacência, pressões e perfusão, e fisiologia do exercício. Então, eu separei aqui para vocês aquilo que é destaque, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem, deixa eu só posicionar direitinho, os miofilamentos para a gente lembrar. A gente tem o filamento grosso, que é o filamento de miosina, que tem essa cabeça, desculpa, essa cabeça aqui, que é onde está o ATP, né, que vai ser queimado na contração muscular, e a gente tem o filamento fino, que é o filamento de actina. Sendo que o filamento fino, que é o filamento de actina, ele é formado por três partes. A actina, propriamente dita, que é a amarelinha, a troponina, que é o azulzinho que está aparecendo aí, e a tropomiosina, tá? Então, é importante a gente lembrar esses pontos aqui sobre os miofilamentos, a estrutura que forma o músculo. Bem, aqui do lado tem todo o mecanismo de contração muscular. Assim, gente, eu acho fundamental isso aqui já ser uma coisa bem automática na nossa vida, né, de fisioterapeuta. Mas vamos lá. Se não lembra, tem que lembrar. Primeira coisa, o neurotransmissor que estimula a fibra muscular é a acetilcolina. A acetilcolina vai ser liberada no terminal sináptico e vai ser captada por um receptor de acetilcolina. Quando esse receptor de acetilcolina capta acetilcolina, ela abre os canais de sódio e aí gera um potencial de ação no músculo, tá? Esse potencial de ação no músculo, ele é distribuído pelo músculo, pelos túbulos T, e aí vai haver a liberação de cálcio que está armazenado no retículo sarcoplasmático. E daí, né? Qual que é a importância disso? O cálcio, gente, ele se liga à troponina, e aí, a partir do momento que ele se liga na troponina, ele altera a posição da tropomiosina e libera o sítio ativo da actina. Como é que é? Vamos voltar aqui então. Lembra que o filamento fino é formado por três porções? O cálcio se liga à troponina, que o cálcio, altera a posição da tropomiosina, que está tampando o sítio ativo, e libera o sítio ativo da actina. Para quê? Para que a actina possa se juntar com a miosina. E aí, então, a actina juntando com a miosina, a gente tem a contração muscular. Terminou o potencial de ação, o cálcio vai ser guardado novamente no retículo sarcoplasmático, vai sair ali do contato com a troponina e vai tampar novamente, né? A troponina muda de forma, a tropomiosina tampa novamente o sítio ativo, tá? Então, assim, contração muscular tem que estar aí na nossa cabeça. É uma pergunta, né? São perguntas que eu vi aparecendo com bastante frequência em provas anteriores da IBFC. E a outra parte aqui, gente, que é importante a gente lembrar, são os receptores musculares. Então, fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi, tá? Eles funcionam de maneiras diferentes, estão posicionados em regiões diferentes. Vamos lá. O estiramento do músculo, ele vai estimular o fuso muscular, que estimula o reflexo miotático. Reflexo miotático faz contração do músculo agonista, do músculo estirado, e relaxamento do antagonista, o músculo que é contrário a essa posição. O tensionamento muscular ativa o OTG, órgão tendinoso de Golgi, que faz relaxamento muscular, tá? Pode se caracterizar também por contração do antagonista e relaxamento do agonista. Então, isso aqui é o básico do básico, mas é essencial da gente saber sobre os receptores musculares. Fisiologia do sistema respiratório, alguns pontos de destaque. Então, olha só, pessoal, a gente tem que sempre lembrar o mecanismo de ventilação, né? Que é esse mecanismo de ins e de ex. Para a gente inspirar, a gente vai ter uma pressão pleural que é negativa, que sempre vai ser negativa. A pressão no alvéolo está negativa também. E a pressão atmosférica, que é a que está aqui fora, é maior.
O ar tende a se deslocar do local de maior pressão para o local de menor pressão. Quando o pulmão está cheio, a pressão alveolar se tornou positiva. E aí o ar tende a sair. Essa aqui é a expiração, tá? Então, é coisa simples, mas que a gente tem que lembrar. A gente tem forças que vão tornar essa pressão pleural aqui, ó, que ela já é negativa, tá vendo aqui que a gente está no final da expiração, ela já está negativa, mas durante a inspiração vão torná-la mais negativa. Então, o que que torna ela mais negativa? A contração dos músculos respiratórios. Quando os músculos respiratórios contraem, estão sendo representados aqui por essas setinhas azuis, vai tornar essa pressão mais negativa. Então, isso vai fazer, né, vai auxiliar, na verdade, vai fazer realmente com que o ar entre. À medida que o ar entra, a pressão dentro do sistema aumenta até que chega o ponto que vai ser necessário o ar sair, tá? Mas aqui a gente resume um pouquinho do que acontece nesse mecanismo de ventilação, de inspiração e de expiração, né? E lembrando, então, dessa importância, a inspiração ela é ativa, ela depende da contração da musculatura respiratória que vai negativar ainda mais essa pressão que está aqui dentro, ó, a pressão alveolar, a pressão da parede torácica, a pressão intrapleural, e isso vai fazer com que o ar entre. Um conceito importante que aparece nas provas, como eu disse aqui, é direto ao ponto, né? Então, complacência. Complacência é a capacidade do pulmão de distender, então, é a capacidade, né, de sofrer variação de volume de acordo com a tensão exercida na massa tecidual. Então, na verdade, a variação de volume, ΔV por ΔP, pela pressão, tá? Isso é complacência. A complacência está diminuída no pulmão rígido, atenção nisso. A complacência está diminuída no pulmão rígido. Então, por exemplo, quando tem fibrose, ele tem dificuldade de distender, tá? A complacência é a capacidade de distender. E a complacência está aumentada no DPLC. Então, o pulmão do DPLC já é maior, a complacência está aumentada no paciente com DPLC, tá? Lembre dos conceitos de complacência que são importantes. E por último, gente, questão relacionada à perfusão. Então, também percebi aparecendo em provas. Presta atenção nessa figurinha e vamos lá. Aqui em cima, deixa eu só posicionar, desculpe. Espera só um pouquinho, pessoal, deixa ele parar aqui. Aqui em cima é o ápice e aqui embaixo é a base pulmonar. O que que acontece aqui, gente? No ápice, os alvéolos, eles são mais distendidos pela ação da gravidade. Isso a gente pensando numa pessoa em pé. Os alvéolos estão mais distendidos. Na base, ó os alvéolos estão menorzinhos, tá? E daí você fala, e daí? E daí, gente, que quando o alvéolo está menor, o capilar vai ter mais possibilidade de fazer aí essa perfusão. Então, se vocês olharem aqui na base, ó, a torneira está aberta para perfusão, para a quantidade de sangue que vai passar. Se a gente olhar no ápice, a torneira está fechada, porque o alvéolo distendido, vocês lembram que os capilares ficam ao redor do alvéolo? Se o alvéolo está cheio, ele aperta o capilar e o sangue passa menos, tá? Aqui, de uma maneira bem exacerbada, né? Isso não acontece na realidade, mas só para a gente ter ideia, é como se não passasse sangue. Então, vamos lá. A perfusão é sangue, tá? A perfusão é maior no ápice ou na base? Sem medo de errar, pessoal, onde a torneira está aberta? Na base. A perfusão é maior na base. E os alvéolos, eles são maiores, eles estão mais distendidos no ápice ou na base? Sem medo de errar. Olha a imagem. Os alvéolos, eles estão mais distendidos no ápice. Então, aí, para quem não vai fazer prova necessariamente de fisioterapia respiratória, o básico do básico a gente tem que saber. Prova de fisioterapia respiratória que eu digo é para especialista. Mesmo para o cara de fisioterapeuta, essa básica a gente tem que saber. E aí, pessoal, então aqui a gente tem essa questão do alvéolo,
tá? Mais dilatado no ápice, e do fluxo sanguíneo maior na base, tá? Olha a figura que é possível a gente observar. E essa relação aqui gera, né, as chamadas zonas de West. Então, a zona 1, que está aparecendo aí para vocês, a pressão do alvéolo vai ser maior que a pressão arterial, que vai ser maior que a pressão venosa. Com isso tudo, o fluxo sanguíneo muito ruim. Na zona 2, que é a parte média aqui, né, do pulmão, o que a gente vai ter? A pressão arterial é maior que a pressão alveolar, que é maior que a pressão venosa. Aqui a gente tem um fluxo médio de sangue. E na zona 3, a pressão arterial, desculpa, saiu do lugar, né, gente? Desculpa. Mas deixa eu só voltar aqui. A pressão arterial é maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar. Então, o alvéolo está pequenininho, o capilar está grande e a troca é maior. A troca não, o fluxo de sangue é maior. Esses aqui, então, os pontos principais de fisiologia respiratória. Sobre fisiologia do exercício. Fisiologia do exercício tem muita coisa, e muita coisa pode cair. Mas eu trouxe para vocês uma síntese. Lembra que fisiologia do exercício é algo que vem caindo muito, tá? Então, na síntese aqui, pessoal, olha só. Efeitos do exercício sobre o sistema cardiovascular. Aumenta o débito cardíaco, aumenta o fluxo de sangue para os músculos esqueléticos. Aumenta a frequência cardíaca, o volume sistólico. A gente tem vasodilatação metabólica nos músculos, vasoconstrição simpáticas nas vísceras, aumento da descarga simpatoadrenal, aumento do retorno venoso, aumento da atividade musculoesquelética e também a respiração profunda acaba influenciando nisso tudo. Então, quando vai começar, né? Aumenta a respiração profunda, aumenta a atividade dos músculos esqueléticos, aumenta o retorno venoso, aumenta a descarga do sistema nervoso simpático. Isso aumenta a frequência cardíaca, o volume sistólico e aumenta o débito cardíaco. Os músculos recebem mais sangue que as vísceras, vai ter uma redistribuição no fluxo sanguíneo, por quê? Porque os músculos vão precisar de mais oxigênio e glicose. Então, acontece uma vasodilatação metabólica dos músculos e vasoconstrição simpática na víscera, para direcionar o fluxo de sangue. Sínteses mais importantes, gente. Efeitos do exercício físico nos sistemas. Neuromuscular, hipertrofia muscular, aumento mineral ósseo, espessura dos tendões e ligamentos, aprimoramento do potencial aeróbico e anaeróbico das fibras musculares. Cardiovasculares, aumento do volume cardíaco, aumento da espessura das paredes do coração, aumento do volume sistólico, aumento de 25% dos vasos capilares, redução da frequência cardíaca de repouso, tá? E aqui no outro ladinho tem mais um resuminho de algumas ações, tá? Então, olha só, em condições de exercício, vou focar aqui, a gente vai ter uma saída simpático-colinérgica continuada, alterações das condições metabólicas locais devido à hipóxia, isso da musculatura, diminuição do pH, aumento do CO2, aumento do ADP, aumento do magnésio, do cálcio e da temperatura. Isso é o que vai acontecer durante o exercício, tá? Isso provoca uma dilatação adicional da musculatura vascular, né? Da vascular da musculatura, por isso que direciona fluxo sanguíneo para os músculos. Uma saída continuada simpático-adrenérgica em associação com adrenalina e noradrenalina também vai ser importante durante o exercício. Então, vai fazer constrição concomitante da vasculatura do tecido inativo, que é a musculatura, por exemplo, das vísceras, tá? Para manter aí a perfusão adequada. Os vasos venosos tornam-se mais rígidos, diminuindo sua capacidade. Essa venoconstrição facilita o retorno venoso e mantém o volume sanguíneo central, tá? Tudo isso aqui, gente, fisiológico, tá? Não está falando nada de patológico aqui, não. Mas, para mim, esses aqui são os principais pontos para a gente resumir. E para a gente finalizar, os destaques de cinesiologia e biomecânica, né? Alavancas, equilíbrio, ângulo Q em marcha foram os pontos que eu mais vi aí como destaque nas provas, tá bom? Bem, sistema de alavanca.
Sistema de alavanca é esse que vocês estão vendo aqui. A gente tem um eixo central e a gente vai ter um braço de força que no corpo humano é representado pelos músculos e um braço de resistência que é o peso que esse músculo vai suportar, tá? Esse eixo aqui central é a articulação. Essa composição de alavanca aqui que está na figura é a alavanca de primeira classe, que é a alavanca de equilíbrio, que o eixo está no centro. Ela é uma alavanca que também pode ser chamada de interfixa. O exemplo pode ser a gangorra ou a articulação atlanto-axial. A alavanca de segunda classe, o eixo ele vai estar para a lateral, tá? E ele vai ter o braço de força e o braço de resistência. Na segunda classe, o braço de força é maior que o braço de resistência, que é o que está aparecendo aqui. O sistema encontra-se em vantagem mecânica, braço de força maior que o de resistência, o eixo lateral, né? Ali para lateralzinho. Nome também interresistente, exemplo, carrinho de mão e movimento de plantiflexão em pé. E de terceira classe, o eixo também está na lateral, mas o braço de resistência é muito maior que o braço de força. Então, alavanca de terceira classe, o sistema encontra-se em desvantagem mecânica por conta disso que eu falei, braço de resistência maior que o braço de força. É o sistema mais comum do corpo humano, ele é melhor para desenvolver maiores velocidades e amplitude de movimento. Outro nome dele, sinônimo interpotente, exemplo, cavaco a pá, e movimento aqui, ó, do bíceps, movimento do deltoide, movimento do quadríceps, todos são terceira classe. Equilíbrio. Gente, manter o equilíbrio estável significa você manter o seu centro de gravidade projetado dentro da sua base de sustentação. Então, isso é manter o equilíbrio. Você pode estar na posição que for, você pode estar com a base maior ou com a base menor. Se o seu centro de gravidade está projetado dentro da base, você mantém equilíbrio estável, tá? Então, equilíbrio é isso, manter o centro de gravidade dentro da base de sustentação, a base de suporte. Se por algum motivo o seu centro de gravidade se projeta para fora da base, você já entra numa situação de equilíbrio instável. É o que acontece, por exemplo, com o paciente com Parkinson. Ele tem o centro de gravidade projetado para frente por conta da postura flexora lá, a postura, né, que ele adota por conta da doença, e aí ele vai então direcionar esse centro de gravidade dele fora da base de sustentação. Para piorar a situação do paciente com Parkinson, a base de sustentação dele é diminuída, tá? Mas aqui só para mostrar, enquanto o centro de gravidade estiver projetado dentro da base, equilíbrio estável. Se for para fora da base, equilíbrio instável ou tendência à queda. Ângulo Q. Ângulo Q também vi aparecendo em provas anteriores, por isso que é legal trazer aqui já, tá? Ângulo Q é uma medida de alinhamento patelar global. Trata-se do ângulo entre a linha que se estende da espinha ilíaca anterosuperior, então tá aqui, ao centro da patela, e a outra linha que se estende do centro da patela até a tuberosidade tibial, tá? Então, tá aqui. E aí forma esse ângulo que é chamado ângulo Q. Valor de normalidade em homens de 10 a 15, mulheres de 10 a 18, da mulher pode ser maior. Quanto menor o ângulo Q, maior a tendência ao geno varo. Quanto maior o ângulo Q, maior a tendência ao geno valgo. Joelho varo e joelho valgo. Lembrar desses pontos, então, que são pontos importantes, tá? E por último, pessoal, dessa parte de cinesiologia biomecânica é marcha. Marcha cai demais. Mas, assim, é bem simples, tá? Normalmente que cai. Então, o que que eu tenho que lembrar? O ciclo da marcha, ela vai do toque do calcanhar de um pé até o toque do calcanhar do mesmo pé no solo, que é esse ciclo que a gente está vendo aí. Ele é dividido em fase de apoio, que corresponde a 60%, e fase de balanço, que corresponde a 40%. Ao longo da marcha, a gente tem as subfases. Então, ó, toque do calcanhar é o momento zero. Apoio plantar, 10%. Apoio médio acontece entre 10% e 30% do ciclo. Elevação do calcanhar acontece entre 30% e 50%.
desprender dos dedos do solo, né? O contato final é entre 50 e 60. Primeira fase do balanço, que é o balanço inicial ou aceleração, 60 a 70. Balanço médio, 70 a 85. E desaceleração de 85 a 100. Às vezes a banca coloca assim, tá? A elevação do calcanhar acontece em 70% do ciclo. Quando ele fala isso, gente, ele está falando disso aqui, ó, em que momento está acontecendo, tá? Então, eu acho interessante lembrar das fases, claro, definição do ciclo da marcha, fases, subfases, que é toque do calcanhar, apoio plantar, apoio médio, elevação do calcanhar, e essa nomenclatura varia, tá, na literatura, mas é importante lembrar, e entender esses momentos aqui, se a banca coloca que aparece no momento 10%, se aparece no momento 60%, a gente tem que saber do que está falando, tá joia? Bem, comprimento do passe e da passada, também é um outro conceito que cai muito. Comprimento do passo vai do toque do calcanhar, por exemplo, direito até o mesmo novo toque do calcanhar direito. Comprimento do passo, do toque calcanhar direito até do calcanhar esquerdo. Então, passo é metade da passada. Lembra que passada é uma palavra maior, o movimento é maior, tá? E a outra parte que eu dou destaque aqui é a marcha patológica, né? Também cai demais. Então, vamos lá. Marcha táxica, baixa sustentação aumentada, oscilação do corpo, olhar para baixo, lesão no cerebelo ou perda de sensibilidade profunda, marcha anserina, deslocamento lateral da pelve, hiperlordose lombar, característico de miopatia, distrofia de Duchenne, marcha parkinsoniana, passos curtos, festinação, flexão anterior do tronco, doença de Parkinson, marcha em tesoura, plantiflexão e pernas que se cruzam durante os passos, né? Tem hipertonia dos adutores, é comum na diplegia espástica, escarvante, é o pé caído, arrasta a ponta do pé no chão, tá? Flexão aumentada de quadril e joelho para compensar, lesão do nervo fibular e do músculo tibial anterior, a marcha hemiplégica, típica do AVE, do TCE, da hemiplegia, flexão de membro superior, expansão de quadril, extensão de membro inferior e plantiflexão, e a marcha de Trendelenburg, fraqueza do glúteo médio, tá? Então, o glúteo médio aqui sempre como principal destaque, ou lesão do nervo glúteo superior, que a gente já até falou aqui hoje, né? Tem desnivelamento da pelve, contralateral ao pé de apoio, inclinação do tronco para o lado da lesão. Apareceu lá, gente, Trendelenburg, vocês vão fazer o seguinte, pode ser pode ser a marcha, pode ser o sinal. Você desenha lá, ó, a pelve, o pé de apoio, tá? A pelve e a perninha, para começar. Então, esse é o pé de apoio, esse é o glúteo médio lesionado, a pelve cai para o lado contrário e o tronco inclina para o mesmo lado. Então, de novo, desenha a pelve e o pé de apoio. Pé de apoio, glúteo médio do mesmo lado do pé de apoio, pelve para o lado contrário e tronco para o mesmo lado. Faz isso que você responde qualquer pergunta, tá? Mas faz o desenho lá, porque às vezes a banca coloca umas coisas que nos confundem. Apostas, pessoal. Eu não deixaria de estudar sistema cardiovascular para a prova de vocês, tá? De jeito nenhum. Então, aqui, sistema vascular, cardiovascular. Lembrar as 4 câmaras cardíacas que a gente tem, né? Então, vamos aqui. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Entre as câmaras cardíacas, a gente tem as válvulas. Do lado direito, a válvula atrioventricular, olha o nome dela, né? Atrioventricular tricúspide. Na esquerda, a válvula mitral. Entre o ventrículo e o vaso sanguíneo, a gente vai ter outra válvula, tá aqui. Então, ventrículo direito, artéria pulmonar, a gente tem a válvula semilunar pulmonar. Do outro lado, ventrículo esquerdo, artéria aorta, a válvula semilunar aórtica. Então, anatomia básica aqui do coração, tá? Lembrar.
Bem, para que que servem as válvulas? As válvulas, elas servem para não permitir o fluxo retrógrado. Então, a gente tem aqui, ó, da veia cava, vem o sangue, né, o retorno venoso, átrio direito, ventrículo direito, fecha a válvula para não ter refluxo, ventrículo direito, artéria pulmonar, esse sangue vai lá para o pulmão para fazer a hematose. Volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo sai pela aorta e vai para o corpinho, tá? Então, ciclo cardíaco aqui de maneira simples. A circulação que sai do ventrículo esquerdo e vai para o corpo e que volta o sangue venoso para o átrio esquerdo é a grande circulação. A circulação que sai o sangue do ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, vai para o pulmão para fazer hematose e volta para o átrio esquerdo, é a pequena circulação, né? Se lembrar esses pontos aí. E com um detalhe, né? A diástole e a sístole. A diástole é o momento que o coração está relaxado e a sístole é o momento que o ventrículo, né, está em contração. A gente leva mais em consideração o ventrículo e aqui está o destaque do ventrículo esquerdo, tá? O coração esquerdo. Então, na diástole acontece a abertura da válvula mitral, o enchimento do ventrículo em fases. Primeiro, o período de relaxamento isovolumétrico, o enchimento rápido, num terço da diástole, o enchimento lento em 2/3, né, no período, e o enchimento por contração atrial no último terço. Aí fecha a válvula mitral. A válvula mitral e a válvula aórtica estão fechadas no começo da sístole. Aí acontece a chamada contração isovolumétrica, sem ejeção de sangue, porque as duas válvulas estão fechadas. Com isso, aumenta a pressão, a válvula aórtica se abre. Aí um período de ejeção rápido, onde sai 70% do volume sistólico, e um período de ejeção lenta no final, que o restante 30%. A válvula aórtica se fecha e a sístole termina. Então, esse aqui é um resumo do ciclo cardíaco. Outro ponto que é a aposta, tá, gente? Que eu não vou para uma prova de concurso sem rever. Regra convexo-côncava, tá? Essa regra convexo-côncava tem a ver com a artrocinemática, o movimento das articulações. O que que eu tenho que lembrar? Que quando a superfície é convexa, o movimento é para o lado oposto. Então, eu brinco, né? Uma aluna me ensinou isso e eu brinco com isso aqui. Convexa, oposto, escreve oposto com X. É só lembrar isso, gente. Se a superfície é convexa, o deslizamento é para a direção oposta. Se a superfície é côncava, o movimento é na mesma direção. Então, aparecendo em prova, anota lá do ladinho, convexa, oposto e interpreta a questão. Dito isso, vou explicar, tá? Para quem não lembra disso rapidinho. Então, olha só. Quando a gente tem a superfície convexa a parte de trás da colher, tá? Se movimentando, o movimento articular está acontecendo aqui, por exemplo, para a direita, o movimento ósseo está acontecendo para a direita, o deslizamento é para o lado oposto, é para a esquerda. Quando a superfície é côncava, côncava parte dentro da colher. O movimento articular está acontecendo aqui para a direita, o deslizamento também é para a direita. Só o deslizamento da superfície convexa é oposto. Todos os outros movimentos são para o mesmo lado. E a gente já citou lá atrás, mas vale a pena frisar. Gente, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Cadeia cinética aberta, extremidade distal livre, maior força de cisalhamento. Cadeia cinética fechada, extremidade distal fixa, maior força proprioceptiva. Pessoal, era isso aí, nosso primeiro dia de revisão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula, tá joia?